Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje falaremos sobre o tema momento de força, galera. Bom, para entender melhor o que é o momento de força, a gente precisa entender uma situação do seu cotidiano, do seu dia a dia e qual é a sua ação em relação a essa situação. Por exemplo, imagina uma porta, você está aí chegando em casa e você vai colocar a chave na porta, virar a maçaneta e puxar ela. Então, nessa situação que está apresentada a vocês, vocês têm aí, ó, uma força que vocês fazem para cá, né? O ser humano vai puxar a porta para si e a porta vai abrir, ou ele vai empurrá-la. Imagina que ele consiga puxá-la como se fosse a porta de um elevador. Então ele aplica uma determinada força exatamente aqui na maçaneta, no ponto que ela está. Aonde está o ponto de rotação da minha situação? Aqui nas dobradiças, né? Ó. As dobradiças, elas estão aqui, ó. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a porta ela rotaciona exatamente nessa linha aqui, ó. Certo? Eu tenho uma linha de rotação. Então, as dobradiças vão representar o que nós chamaremos de pontos de apoio ou pontos fixos, ok? Veja, a porta, no momento que você aplica essa força, ela vai abrir nessa direção e sentido aqui, né? Ela vai rotacionar aqui. Então, ela vai fazer esse movimento. Portanto, o momento de força, ele depende da força que você aplica e, mais do que isso, depende da distância que essa força está aplicada até o ponto fixo, até o ponto de apoio. Então, nós temos aqui, ó, essa distância como sendo a distância que nós chamaremos de braço. O B, ele será o que nós chamaremos de braço de alavanca. Braço de alavanca. Porque você tem uma relação entre a força e a distância. Veja, tenta fechar uma porta empurrando ela perto da dobradiça. Você vai ver que você vai fazer muito mais força. Por quê? Imagina que nós mantivéssemos a mesma força, mas vamos mexer apenas na distância, no braço de alavanca. O que vai acontecer com o momento? Ó, momento é uma grandeza vetorial. Ele é igual à força aplicada vezes o braço de alavanca. Ok? Força vezes braço. Muitos chamam esse tema de torque também. É um nome mais antigo. Tá bom? Mas às vezes aparece. Então pode ser torque também. Então vamos supor que eu aplique a força nessa condição, do jeito que está a figura da porta, e agora eu vou manter a minha força constante para eu alterar a situação, para você entender o que acontece com o momento. Se eu reduzir o meu braço de alavanca, se o meu braço de alavanca ele reduz, para que a força fique constante, meu momento reduz. Então, quanto menor o braço, mais difícil de você realizar aquele movimento de rotação. Tudo bem? Logo, quando a gente fala de momento de força, nós estamos falando sobre rotação de corpos extensos. Beleza? Para que você entenda melhor essa questão da rotação dos corpos extensos, a gente vai usar aqui um referencial, uma convenção de sinais. Ok? Quando que o momento, o módulo do momento, será positivo? Ele será positivo quando eu tiver uma rotação no sentido anti-horário, pessoal. Aí você pode falar assim, professor, mas não podia ser no horário, positivo horário, para ficar certinho? É meio que contra-intuitivo, né? É uma convenção adotada. O momento será negativo, você vai colocar o sinal negativo nele, quando ele tiver aí o corpo rotacionando no sentido horário. Quando o momento acarretar em rotações nesses sentidos, ou um ou outro, eu tenho que colocar o sinal no momento. Como assim, professor? Um exemplo. Tá, vamos usar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho uma barra, ok? Que 90% das situações, das questões são barras, corpos extensos, ok? Corpos extensos com distribuição de massa homogênea terão aí o centro de massa no seu centro mesmo, ok? Então significa que a força-peso é aplicada ali. E eu vou colocar aqui na minha condição, na situação, um ponto de apoio. Aqui, como se
fossem as dobradiças da porta, só que aqui é a barra apoiada, ok? Bom, olhando essa situação, você fala, mas a barra vai cair. Ela tende a rotacionar assim, né? Beleza, eu sei disso. Mas, o que a gente quer? A gente quer equilibrar isso aqui. Eu vou colocar um corpo aqui, ó. Considerado um ponto material, tudo bem? Que a gente vai chamar de corpo A. Beleza? Bom, o primeiro passo aqui é desenhar todas as forças aplicadas na situação. Então, como a barra tem um centro de massa, tem uma massa aqui, ela terá um peso aplicado ao seu centro. Então, o peso da barra eu chamaria de PB. Ok? O nosso querido ponto de apoio, ele faz um contato na barra. Então, ele devolve uma normal na barra. Então, aqui, ó, eu tenho a normal sendo aplicada. Normal do apoio. Bom, o nosso bloco, ele vai fazer uma força na barra, vertical para baixo, uma normal, né? Que em módulo é igual ao peso do A. Ok? Bom, agora eu vou analisar os momentos aqui. Eu tenho corpo, barra e apoio, ok? Então, eu sei que quando eu tenho um sistema de corpos, ocorre o que a gente chama de conservação do momento. Conservação do momento de força. O que a conservação do momento de força nos diz? Que o somatório de todos os momentos deve dar zero, pois eu sempre vou ter momentos horários e anti-horários. Logo, eu vou escrever a soma de todos os momentos de todos os corpos que fazem força no meu corpo que vai rotacionar, que é a minha barra. Tudo bem, gente? Então aqui a gente vai analisar da seguinte forma. O corpo A, ele faz uma força para baixo, tornando sempre aqui, ó, o ponto de apoio, o ponto de rotação. Quando o A faz uma força para baixo, ele tende a fazer com que a barra rode. Veja, ele tende a fazer, não é que ele faz. Ele faz uma força que impulsiona a barra no sentido anti-horário. Então o momento do corpo A é positivo. Então eu vou colocar assim, ó, o momento do corpo A mais o momento do meu querido apoio, ele está aqui, certo? Então eu vou colocar momento AP, que é o apoio, mais o momento da barra, tudo isso deve ser zero. E aí eu vou analisar aqui o sinalzinho, né? Perceba que o A rotaciona no sentido anti-horário, então esse cara aqui, ele é sim positivo. O apoio está exatamente sobre... A força que ele faz está exatamente sobre ele, então ele não consegue fazer a barra rotacionar. Ele não tem braço de alavanca. Então o momento dele é zero. Momento da barra está à direita do apoio, tende a fazer a barra rotacionar no sentido horário, então o momento será negativo. Como que vai ficar aqui a nossa expressão, né? Vai ficar assim, momento do A é a força que o A faz, que é o peso de A, vezes o braço de alavanca de A, que está aqui, ó, sempre a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de rotação. Então, braço de alavanca de A. Aqui é zero, mais, opa, aqui é negativo, então, parênteses, momento do B vai ser o peso da barra, vezes o braço de alavanca da barra, que está aqui, esse é o braço de alavanca da barra, PB, vezes braço B, igual a zero. Então, a gente chegou aqui que a força de A vezes o braço de alavanca de A é igual à força da barra vezes o braço de alavanca da barra. Perceba, isso foi um raciocínio desenvolvido. É sempre assim? Não. Foi um exemplo dado com um corpo, a barra considerada um corpo e um apoio. Eu posso ter mais apoios, eu posso ter mais corpos. Isso vai fazer com que a minha conservação no momento fique maior. Ele pode te pedir o braço de alavanca, ele pode te pedir a força aplicada, ele pode te pedir a massa do corpo. Então toma bastante cuidado, tá bom, galera? Vamos dar uma olhadinha para finalizar as unidades de medida, né? Bom, eu quero saber a unidade de medida de momento, então eu vou olhar a unidade de medida dos outros caras, ó. Força é dada em newtons e barra é dada em metro. Então, newton vezes metro é a unidade de medida do nosso querido momento aqui, tá bom? Toma cuidado com os sinais.
toma cuidado com a unidade de medida e sempre se lembre da conservação do momento, tá bom, pessoal? Bom, então o momento de força foi o nosso equilíbrio de corpo extenso, que seria essa barra aí no nosso exemplo. Espero que as ideias todas tenham ficado claras aí para vocês e a gente se vê aí numa próxima aula, tá bom? Beijão e até mais.